Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Começando pela HRTP3, a HRTP3 terminou o pregão em alta de 13,89%, uma alta forte, dando uma primeira sinalização de uma possível reversão dessa tendência de baixa de curto prazo. E também olhando para o gráfico semanal, se a gente observar esse último movimento de baixa, em torno ali de umas 6 semanas, mais esse movimento aqui de baixo também, mais umas 6 semanas, enfim, uma chance de ter algum repique aqui de alta que favoreceria ter o que? Um pivô de alta aqui no gráfico diário, enfim, uma nova tendência de alta de curto prazo, o que pode trazer esse papel para um nível ali em torno de 1,84 até uma resistência ali de um gap que ficaria na região dos R$2. Então, de 1,84 a R$2 seria a região um pouco mais de entrada de pressão vendedora em cima desse ativo. Só que para fazer compra nessa ação aqui pelo gráfico diário, tentando pegar uma operação de curtíssimo prazo, o stop ficou muito grande, em torno de 15%. E aí você teria que trabalhar com a relação risco-retorno 1 para 1 para ela sair ali em torno de R$2 essa operação. 1,90 a R$2 para sair dessa posição. Então o ideal nesse ativo, isso não encaixaria com o nosso sistema de entrada, entrar já comprando HRTP3 a partir desse pregão, mas seria um ativo já com alguma expectativa aqui de subida no curtíssimo prazo que pode favorecer compras aí de day trade nesse papel, dependendo do que ela for sinalizando dentro de cada pregão. Mas o fato agora seria essa a nossa leitura, uma chance um pouco maior desse ativo vir a testar essa região de fundo aqui anterior na faixa ali em torno de R$1,84, trazendo essa expectativa de que esse movimento tenha acabado, esse sinal de alta foi muito forte, enfim, alguns fatores a favor, algumas variáveis a favor desse movimento de subida. Olhando agora para outro papel, nós temos aqui a LPL4, forte movimento de subida, quebrando uma sequência de topos e fundos descendentes. É outra que inicia aqui uma nova tendência de alta aqui no gráfico semanal, é uma correção desse último movimento de baixa, mas enfim, uma movimentação mais forte aqui para cima, que começou tudo com gap, esse candle de hoje foi forte, alta de 4,62%, enfim, é um ativo que na nossa avaliação passa a ser um ativo interessante para se monitorar uma correção de curtíssimo prazo para tentar pegar um próximo movimento de subida aqui pelo gráfico diário. Então é isso que a gente vai estar de olho aí nos próximos pregões, não necessariamente já no próximo pregão, mas nos próximos pregões, para buscando aí alguma oportunidade de compra em cima de LPL4. CCRO3, agora vamos para os ativos que geraram sinais contrários. A ação da CCRO3 já tem aqui um início de um movimento de baixa no gráfico semanal, que é o que a gente mencionava na semana passada em vários ativos, que não daria para buscar compra no primeiro momento, e esse foi um dos ativos que não teve a força que outros tiveram de gerar mais um segundo candle forte aqui para cima, rompendo o topo anterior. E foi o contrário, a ação no pregão de hoje inclusive proporcionou praticamente aqui um engolfo de baixa, um candle de reversão, que parou ali no mesmo nível de abertura do pregão no anterior, então em vez de ser engolfo de baixa, isso seria menos relevante, mas seria chamado de nuvem negra, se fosse no mínimo detalhe aí do sinal de reversão, mas o fato principal que fica é que a ação abre uma chance maior de estabelecer até uma tendência de baixa de curto prazo, enfim, perder esse suporte aqui na faixa dos R$17,09, enfim, trouxe uma perspectiva, uma movimentação mais provável de queda aqui nesse papel, a partir do pregão de hoje, tudo favorável com o movimento iniciado aqui de baixa no gráfico semanal. Para reverter essa expectativa, teria que romper a máxima do pregão de hoje, que foi de R$17,82. A ALL3, algo semelhante, inclusive em relação a CCRO3, a COSAN, a CSAN3 fez algo também parecido, a CCRO3 com um significado um pouco mais importante. A ALL3 também tinha feito um movimento forte para baixo, perdendo alguns suportes, tentou subir, subiu até de maneira forte 2 pregões, mas no pregão de hoje fez também a sinalização muito igual à da CCRO3, parando ali em 8,79, mesmo o ponto de abertura do pregão anterior, enfim, uma nuvem negra ou engolfo de baixa, como queira, uma chance maior de iniciar um novo movimento de baixa em cima do ativo. Os níveis de suporte mais importantes para a ALL3, localizado aqui na faixa de R$8,00
8,50 até que a mínima que ela atingiu ali na faixa de 8,38. E EZTC3, por último, ação que vinha aqui numa certa tendência de alta, superou a máxima do topo anterior, mas trouxe um candle ali de reversão. Foi lá em cima e fechou muito próximo da sua mínima. Se olharmos para o gráfico semanal desse papel, a tendência já é indefinida, foi muito forte esse movimento de baixo, perdendo a mínima do fundo anterior. Houve uma correção do movimento de queda. Se traçarmos aqui, por exemplo, o Fibonacci em cima desse movimento de queda, a gente tem uma retração de mais de 61,8% e um número bom de semanas aqui em relação ao movimento de baixa. Então, uma boa correção no tempo, no preço, o ativo estaria maduro para gerar ou uma correção no tempo lateral ou um movimento aqui de baixo, uma correção no preço. A EZTC3. A perda da mínima do pregão de hoje seria um dos primeiros sinais, aumentando a chance dessa movimentação acontecer, onde o principal nível de suporte para a EZTC3 ficaria aqui na faixa dos 27 pila, e mais abaixo teria R$ 27,00 a R$ 26,74, mais abaixo aqui R$ 26,33. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.